Deus está aqui, aleluia, mais perto como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te quero, fale, podes me ouvir. Vamos de novo cantar ao Senhor. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Fala conosco, Senhor, fala ao nosso coração, Pai. Uma vez mais, Senhor, usa a Tua palavra, usa esse momento, Senhor, usa, Pai, tudo, Pai, tudo, Senhor, para falar conosco, porque quando o Senhor fala, nossa fé é manifestada, quando o Senhor fala, nossas convicções são fortalecidas, Pai. Então fala, Senhor, fala em nosso coração, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, que presença maravilhosa de Deus. Queridos, você está em algum momento da sua vida que você sente que algumas coisas precisam ser retomadas, reiniciadas, restauradas. Você está no momento, porque a palavra que eu quero ministrar hoje tem a ver com pessoas que sabem e entendem que precisam retomar alguns valores e princípios para que sua vida espiritual seja renovada, para que a sua vida emocional seja renovada, sua vida financeira seja renovada, sua vida conjugal seja renovada. Eu creio que essa palavra é para mim. Tem mais alguém aqui? Amém? Então, na verdade, esse é o meu tema, a retomada. A retomada. Eu quero, queridos, usar essa expressão e ler com vocês aqui Josué capítulo 1, versículo 8. Você que tiver com a sua Bíblia, você pode abrir aí em Josué capítulo 8. Capítulo 1, versículo 8, desculpe. Enquanto abrimos aqui, deixa eu te contextualizar. Josué capítulo 1 é a sequência do final do livro de Deuteronômio. Deuteronômio é uma repetição da lei, é uma repetição daquilo que o Senhor já tinha falado e prometido para o seu povo Israel, desde a saída do Egito. Então Deuteronômio, essa expressão é isso, repetição, ele está repetindo algumas coisas. E no final de Deuteronômio, Moisés, apesar de saber que eles iam entrar na terra, que eles iam acessar a terra, que eles iam entrar na terra da promessa, Moisés morreu, Moisés parou, Moisés morreu. E aqui eu quero dizer para vocês, já começo a querer ser um profeta, que o homem para, mas Deus não para. O homem tem limites, Deus é ilimitado. O homem pode parar por algum motivo. Toda promessa do homem, meu irmão, é condicional. Toda promessa do homem é condicional. Você pode prometer para alguém que amanhã, você pode prometer para um filho que amanhã você vai levá-lo na piscina, mas pode amanhecer chovendo. Então você está condicionado ao tempo. Você pode prometer para alguém que você vai emprestar aquele dinheiro para alguém, mas você pensou direito durante a noite e você percebeu que Deus não está nisso. E aí você falou, não vou emprestar esse dinheiro. Por quê? Porque toda promessa que fazemos, nós estamos condicionados ao tempo, aos recursos, né? a logística,
mas nenhuma promessa de Deus está condicionada a fatores dessa terra, dessa vida. A única coisa que pode nos impedir de viver aquilo que Deus prometeu somos nós mesmos. É por isso que algumas coisas nós precisamos retomar, porque Moisés morreu, mas a promessa não morreu. Ele deu sequência em Josué. Ele falou assim: Josué, o meu servo Moisés morreu, ele está morto, mas você vai conduzir esse povo agora para a promessa, você vai entrar na promessa. Então tudo é retomado para que a promessa seja cumprida. Tudo que você vai retomar hoje na sua vida vai ser para que a promessa do Senhor se cumpra na sua vida. Amém? Quem crê? Tem alguém que crê aqui? Aleluia! Meu irmão, então Josué capítulo 1, versículo 8 é o seguinte: Deus falando com Josué: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Todo o plano de Deus para o ser humano foi para que ele tivesse um caminho próspero e fosse bem-sucedido. Eu vou falar de novo para quem acredita. O projeto de Deus para você é para dar certo. O projeto de Deus é que você seja uma pessoa próspera e bem-sucedida. Urânio, você está falando de prosperidade, é dinheiro? Queridos, por favor, não limite prosperidade em dinheiro, pelo amor de Deus. Ser próspero é ser efetivo. Ser bem-sucedido é ser efetivo. Ou seja, o que é ser efetivo? É cumprir com um efeito real alguma coisa. Então eu até anotei aqui: efetivo, capaz de produzir um efeito real, visível. 2, apto para agir ou funcionar normalmente. Você foi criado por Deus para ser efetivo, para funcionar, para dar certo. Não foi para ser disfuncional. O inimigo às vezes nos deixa disfuncionais, mas Deus, Ele vai colocar algumas coisas no eixo hoje. Ele fala isso com Josué: Josué, você vai ser próspero, você vai ter um caminho próspero e vai ser bem sucedido. E eu quero ampliar um pouco mais isso com você, em ser efetivo, em ser alguém que realmente produz algo real e visível para si e para a família. Por quê? Porque sucesso, ser bem sucedido nas métricas do mundo, é atrelado apenas a ter bons resultados, a ser famoso. Ter sucesso nas métricas do mundo é ser famoso, mas ter sucesso na métrica de Deus é ser efetivo, é cumprir um propósito. Então o que é ser efetivo, a gente está ampliando, é você produzir algo, sendo eficaz e eficiente, cumprindo um propósito e uma missão. Está mais claro? Então, por exemplo, essa mesa aqui, tá? Essa mesa aqui, ela segura aqui meu iPad, segura aqui uma água de coco geladinha, uma toalha, tá certo? Ela está aqui. Agora, se você chegar na sua casa e falar assim: cara, conversar com alguém, que culto maravilhoso, nós adoramos ao Deus de Israel, nós adoramos o Senhor, que culto tremendo, você precisa de ver uma mesinha que estava lá. É mesmo? Como é que foi o culto? Nosso culto, meu Deus, você precisa de ver a mesinha que estava segurando a caneca do pastor. Alguém vai falar isso? Você já percebeu essa mesinha aqui? Mas ela está cumprindo um propósito, uma missão. Então essa mesinha é uma mesinha de sucesso. Que esquisito, né? Pois é. É porque sucesso na nossa métrica tem a ver com aparência, com aquilo que aparece. Mas na métrica de Deus é aquilo que funciona, que flui. Sabe, aquilo que cumpre de fato uma missão. E aqui eu quero entrar no primeiro ponto dessa mensagem com você. Sucesso é cumprir a missão.
Josué, Moisés morreu, mas a missão continua. A promessa que eu fiz para Israel, a promessa que eu fiz para vocês, a promessa continua valendo. A promessa continua de pé. Meu irmão, aquela pessoa que sempre faz bem feito, com o melhor que ela tem, já é uma pessoa bem-sucedida. Tudo aquilo que você faz bem feito, o que você faz? Sabe, assim, eu vou dar alguns exemplos aqui do dia a dia. Sabe aquele mecânico que você leva o carro, ele vê o seu carro, conserta o seu carro, entrega no fim do dia, belezinha, funcionando, sucesso. Sabe aquele cara que vai lá e conserta a sua pia, conserta a sua geladeira, sei lá. Eu acho que eu vou precisar de alguém para consertar o fogão, que eu estava fazendo uma lasanha de berinjela, hoje o forno apagava, eu tive que terminar no micro-ondas, fiquei nervoso, não quis nem comer depois. Então, vai lá e conserta e deixa o negócio funcionando, está funcionando, você fala, uau, é sucesso. Meu irmão, eu quero que você entenda que quando a palavra de Deus, porque de repente você pode pensar que eu estou aqui numa palavra meio coach com você, falando que você vai ter sucesso na vida, mas eu estou na verdade falando com você que sucesso na mente de Deus é ser efetivo, é você entender que existe um propósito e você vai andar nesse propósito e cumprir uma missão. Você está comigo? Procurar sucesso na missão que não recebeu já é um fracasso. Posso falar isso de novo? Todas as vezes que você procura sucesso em alguma coisa que você não foi chamado, você já é fracassado. Todas as vezes que você procura sucesso em algo que Deus não tem para você, meu irmão, já é um fracasso. Você pode até conquistar algo, às vezes às custas de um casamento, às vezes às custas de uma alegria, de uma felicidade, às vezes às custas de uma saúde emocional. Agora, quando nós estamos, meu irmão, tendo êxito, sendo efetivos naquilo que Deus nos chamou para fazer, você pode ter certeza que as coisas vão fluir. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, eu já dei exemplo disso uma outra vez há muito tempo, mas eu vou perguntar de novo, eu preciso que você seja sincero, porque mentir é ruim, irmãos, e mentir na casa de Deus dá um azar. Então deixa eu te fazer uma pergunta, quem aqui já apertou um parafuso com a ponta de uma faca? Funcionou? Quem aqui já precisou furar alguma coisa de plástico e pegou uma faca e ficou esquentando assim? Aí você, né? Você não tinha um ferro de solda, você não tinha um prego lá na hora. Aí você pegou a faca lá da gaveta, esquentou ela, ficou preta, não foi? Você furou, só que a fumaça e tal. Deu certo, não deu? Ok. Só que a questão é que nem tudo que dá certo está sendo bem sucedido. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Apertar um parafuso com a faca dá certo, mas agride, fere, viola o parafuso e viola a faca. Se alguém na minha casa pegar uma faca minha e apertar um parafuso, meu irmão, não tem shalom. Não tem shalom. Não tem. Mas você pergunta, mas Urano, você já apertou com a faca dos outros? Já, a minha. Aqui, brincando com você, mas preste atenção. Você já fez isso, você já apertou, você já furou, e beleza, deu certo. Só que, meu irmão, mesmo que tenha dado certo, não foi sucesso, sabe por quê? Porque o propósito da faca não é esse. Urano, explica melhor agora. Deixa eu te falar uma coisa. Se você usou uma faca e entortou a ponta da faca, ou queimou uma faca para furar alguma coisa, a faca ficou preta.
o dia que você me chamar para jantar na sua casa, é só uma dica, tá? O dia que você me chamar para jantar na sua casa, essa faca que você usou, entortou a ponta dela e queimou, vai ficar na gaveta ou vai para a mesa? Então ela está deixando de cumprir o propósito, porque ela não vai mais para a mesa. E aí, para que essa faca vai ser usada de novo? Quando você tiver que fazer um novo furo. Não, pior que tem uns filhos de Nabucodonosor que ainda pega outra faca para fazer, ele não contenta em pegar mesmo. Né? Nós ria de nós mesmo, né, gente? É impressionante, né? Por quê? Porque você fez algo que violou, que violentou, que feriu aquela faca. Então, quando ela teria que ir para cumprir o propósito dela, ela não consegue. Por quê? Porque você vai esconder essa faca. Você não vai colocar essa faca na mesa. Alguém está jantando com você, você vai deixar essa faca escondida. E o problema é esse: muitas vezes o inimigo nos tira do nosso propósito, e fora do propósito ele nos fere. E quando estamos feridos, nós não podemos ser bem-sucedidos numa missão. Por quê? Porque nós fomos machucados, então nós temos que ficar escondido. A gente tem que ficar às vezes ali na escuridão, se é que você me entende, no isolamento, porque fomos feridos, fomos usados às vezes num propósito que não era nosso. E quando nós estamos fazendo algo que não é nosso propósito, não só ficamos feridos, como ferimos os outros. Não é só a faca que estraga, o parafuso também estraga. Você está me entendendo, meu irmão? Mas hoje, em nome de Jesus, nessa retomada, nós vamos ser curados de toda ferida, meu irmão, por falta de propósito, e nós vamos ser efetivos na nossa vida. Quem vai ser efetivo? Dá um glória a Deus forte aí, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A faca que não vai para a mesa está fora do propósito. E estando fora do propósito, ela perde a serventia. Ela perde a serventia. Então, queridos, nós precisamos deixar de lado todo o sentimento de desprezo. Sabe aquela faca? Não põe essa faca não, essa aí está torta. Não põe essa faca não, ela está queimada. Sabe, tudo aquilo que foi usado fora do propósito fica sendo desprezado, fica sendo escondido. Feche os seus olhos por um instante. Senhor Jesus, queremos te pedir a cura nessa noite, Pai. Porque muitas vezes, Senhor, fomos usados fora do propósito, ferimos e ficamos feridos. Desprezamos e fomos desprezados. Então nos cura, Senhor, nos faz de novo. Assim como aquele vaso que se quebrou nas suas mãos, o Senhor fez de novo. Assim como numa forja, o Senhor faz um ferro de novo, uma espada de novo. Faz-nos de novo, Senhor. Refaz tudo aquilo que, Senhor, por falta de propósito ou fora do nosso propósito, nós ficamos machucados e feridos. Cura nosso coração, que não estejamos aqui sentindo, Pai, desprezo, desprezados, mas que possamos entender, Senhor, que precisamos retomar a missão, dar sequência, Pai, naquilo que o Senhor tem para nós, Pai, para sermos prósperos e bem-sucedidos, em nome de Jesus, amém. Volta para mim no versículo 8 de Josué capítulo 1, onde a gente começou. Como ser bem-sucedido então? Como retomar isso para ser de fato uma pessoa que quer ser efetiva, aquela pessoa que produz e vê resultado? Não deixe de, primeiro verbo que eu quero que você guarde, falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra, para você cumprir fielmente. Então veja, como que Josué teria um caminho bem próspero e bem sucedido? Falar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e cumprir fielmente a palavra de Deus. Fala comigo, falar, meditar e cumprir. Depois de falar, meditar
e cumprir, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Falar, meditar e cumprir. Sabe qual é o problema de alguns? Que eles conseguem falar. Eles falam a palavra de Deus, falam da palavra de Deus, falam que temem a Deus, só não conseguem meditar. Outros falam porque meditam, porque leem, mas na hora de cumprir, não conseguem cumprir aquilo que está nas Escrituras. Falar, meditar e cumprir. O resultado disso, meu irmão, é ter caminho próspero e ser bem-sucedido. Quando nós percebemos que não é só questão de conhecer a Bíblia, mas também de praticá-la, nós começamos então a entender essa verdade, que ter sucesso para Deus não é ser famoso, ter sucesso para Deus é ser efetivo, é cumprir um propósito. Posso continuar repetindo isso para você? Então nós temos que retomar, meu irmão, para nos encher da palavra para falar, para meditar e para cumprir essa palavra de Deus. Deus sempre fala. Será que nós estamos ouvindo? Nunca reclame por falta de direção enquanto você mantém sua palavra fechada. Nunca reclame que Deus não fala com você se você mantém a Bíblia fechada. Nunca reclame que você não está ouvindo a voz de Deus, que você está sem direção, se você não está abrindo a palavra, falando a palavra, meditando na palavra e cumprindo a palavra. É a fórmula para Josué. Fale, medite e cumpra, e então você será bem-sucedido. Meu irmão, quantos querem ser bem-sucedidos aqui? Digam amém. Quantos querem ser usado como ferramenta de Deus na obra certa, na obra correta? Meu irmão, eu não quero ser faca na mão do diabo para apertar parafuso, desapertar parafuso. Eu quero ser a ferramenta certa na mão de Deus para ser usado, meu irmão, na obra certa, naquilo que é correto. E para isso, para eu ser efetivo, para eu ser produtivo, para eu ser, meu irmão, eficiente naquilo que eu estou fazendo, eu preciso falar, meditar e cumprir a palavra de Deus, amém? Essa é a missão. E aqui eu entro no segundo ponto da mensagem com você. Eu falei para você que sucesso é cumprir a missão. Agora, qual missão? Segundo, retome toda a missão que ficou esquecida. Nós estamos esquecendo algumas coisas, estamos esquecendo alguns valores, estamos esquecendo algumas promessas, por causa das dificuldades do dia a dia, por causa dos nossos problemas interpessoais, por causa dos nossos problemas psicológicos, por causa dos nossos problemas financeiros, por causa dos nossos problemas, a gente tem se esquecido. Sabe qual é o problema de Israel? O maior líder que eles tiveram, o maior líder que eles conheceram, é aquele primeiro líder que os tirou do Egito, Moisés, tinha morrido. Agora, lá no capítulo 1 mesmo, que a gente estava, por favor, põe o versículo 2 para mim. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Deus está falando com Josué. Josué, eu não esqueci a promessa. Eu vou falar de novo, alguém entendeu? Meu irmão, Deus não esqueceu a promessa. Nós precisamos retomar algumas coisas que foram esquecidas. Quais foram os princípios que nós podemos esquecer? Às vezes por uma missão mal sucedida, a gente fala assim, acho que não era para mim não. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui.
40 anos antes desse momento aqui, Josué esteve envolvido numa missão mal sucedida. 40 anos atrás de Deus vir aqui falar para Josué: Josué, agora é com você. Você vai atravessar o Jordão e vai entrar na terra que eu prometi. Mas vocês lembram que 40 anos antes, Josué já tinha entrado nessa terra? Ele, Caleb e aqueles outros 10 pica-fumo que nós não lembramos o nome deles. Está lá na Bíblia, Números capítulo 13, nós não lembramos o nome. Mas Josué e Caleb a gente lembra. Então eles entraram na terra, sondaram a terra, viram a terra e voltaram com medo. E aí agora Josué está de novo, meu irmão, em uma missão, de frente para uma missão que outrora ele tinha fracassado. Não por ele queria entrar, mas foi uma missão fracassada, uma missão que eles decidiram não entrar na terra, eles ficaram com medo dos filhos de Enac, daqueles gigantes. Então ele está de novo diante disso. Quantas vezes a gente se depara com situações, circunstâncias que a gente já enfrentou e talvez a gente falhou e aí a gente fica com medo de falhar de novo. Meu avô era um bom psicólogo e ele dizia assim: cachorro escaldado de água quente tem medo até de água fria. Ele não era psicólogo não, gente, a psicologia antes era assim: cachorro picado por serpente tem medo até de linguiça. É ou não é verdade? Era a nossa psicologia. E nós nos deparamos às vezes diante de situações que fracassamos ou que não conquistamos e a gente se intimida. Então é tempo de retomarmos missões que ficaram frustradas por causa de nossas desculpas, de críticas ou decepções que tivemos. Hoje Deus está dizendo: eu não esqueci as promessas que fiz para você. Assim como Deus falou com Josué: Josué, eu não esqueci as promessas, você vai entrar nessa terra, você vai atravessar o Jordão, você vai entrar com esse povo na terra, eu não esqueci a promessa. Deixa eu falar de novo, porque tem alguém aqui para ouvir, tem alguém que precisa ouvir. Deus não esqueceu a promessa, Deus não esqueceu o que Ele falou. Então retome missões, meu irmão, que foram esquecidas, princípios que foram esquecidos. Qual é o problema que você está enfrentando? É na família? É na casa? É com os filhos? Quais são os valores que foram perdidos dentro de casa? Porque se algum filho meu erra, é porque eu errei primeiro. Então, quais foram os valores que eu perdi, que eu errei, para que meu filho ou minha filha errasse? Onde está o que eu preciso retomar? Se o marido errou com a esposa errou com o marido, qual foi o princípio que ficou descumprido? Qual foi, meu irmão, o princípio que esquecemos de viver dentro de casa? O diálogo, a compreensão. Quem dá a missão é Deus, e quem cumpre a missão somos nós. Deus deu uma missão para Josué, quem cumpriu foi Josué, mas o que Deus disse é: eu serei contigo onde você andar. Deus é conosco. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus é digna de confiança. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Nós estamos acreditando mais no que o diabo fala, estamos acreditando mais no que Satanás fala, do que acreditando no que Deus fala. Deixa eu dar um exemplo para você. Talvez não é com você. Quem precisa ouvir isso vai vir no culto das 10 hoje. Eu chego aqui e falo para você, profetizando, profeticamente: você vai ser bem sucedido em toda missão que você tiver. Você tem um nível de impacto. Mas se você chegar na esquina e ver umas velas acesas, um frango assado, uma garrafa de cachaça, e alguém dizendo para você: eu vou acabar com a sua vida, meu irmão,
Você faz jejum, faz oração, vai pesquisar o que significa vela verde, vela preta, vela vermelha, frango assado. Você vai pesquisar, você vai atrás, você sonha, você faz isso. Por quê? Porque temos uma tendência de valorizar tanto o que Satanás fala e não dar valor àquilo que Deus fala. É porque muitas vezes nos frustramos, nos fracassamos diante de algumas missões e nós precisamos. Você veio aqui hoje, meu irmão, para me ouvir falar, você precisa retomar algumas missões, você precisa retomar a leitura da palavra, retomar a oração, retomar a meditação, retomar em cumprir a palavra de Deus, porque você vai ser bem sucedido, você vai ser, meu irmão, alguém que vai dar a volta por cima de tudo isso que você está vivendo, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida financeira. Tem alguém acreditando aqui, pelo amor de Deus? Aleluia, aleluia. Mas a palavra, nós precisamos da palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tentei hoje lembrar onde foi que eu li, eu não consegui lembrar. Se alguém que gosta de ler, lembrar, depois fala comigo que eu vou contar para vocês sobre missões. Alguns países que a Bíblia não poderia entrar, alguns cristãos que se convertiam, sabe o que eles faziam? Eles pegavam a Bíblia, como era proibido, porque em alguns países até hoje, a Bíblia, carregar a Bíblia é um pecado capital, é um crime capital, aliás, me desculpe, um crime capital. Se alguém for pego com a Bíblia em alguns países, essa pessoa pode ir para a pena de morte ou prisão perpétua. Mas o interessante, sempre tem missionárias que entram lá com a Bíblia e são ousados demais. Nós estamos no céu, irmãos. Mas sabe o que acontece nesses países? Os cristãos entravam com a Bíblia e rasgavam a Bíblia e davam uma página para um, rasgava, dava uma página para outro, rasgava, dava uma página para outro. E ele guardava aquilo porque ninguém podia ver que ele estava com a parte da Bíblia. Eu arrepio toda vez que eu lembro disso. E eles guardavam aquela parte da Bíblia, e quando eles estavam sozinhos em casa, eles liam aquilo, virava e lia e guardava de novo. E quando eles tinham alguns encontros, eles trocavam aquele papelzinho da Bíblia, e dava para um, o outro dava aquele para o outro, para que todos fossem edificados. Você está me entendendo? Para que todos fossem edificados. Eu acho isso fantástico, gente. Deus é maravilhoso. E aí eles ficavam com aquele papelzinho e entregando, mas só que de tanto dobrar e passar na mão de um e de outro, algumas páginas da Bíblia rasgavam. E um dia teve um encontro, eles estavam com alguns cristãos e entraram num buraco. Estavam ali e falaram assim: qual parte que você tem? Um tirou a parte dele e mostrou com todo cuidado, porque é fina a página da Bíblia. O outro tirou só um pedacinho de papel e falou assim: foi o que ficou comigo. E quando eles pegaram aquele pedacinho da página da Bíblia, estava escrito assim, ó: e disse Deus. Aí eles falaram assim: irmão, como que você conseguiu manter sua fé com um papelzinho desse tamaninho escrito, e disse Deus? Ele falou assim, ó: se Deus disse alguma coisa para alguém, Ele vai falar comigo também. O que sustentou aquele homem durante meses foi saber que Deus ainda fala. Meu irmão, eu vou insistir, Deus ainda fala, Deus continua falando. A questão é quanto barulho nós estamos ouvindo, quanto barulho tem no nosso ouvido que a gente não é capaz de perceber a voz do Senhor. Então, meu irmão, o que faltou para o povo de Israel, para Josué e Caleb, todo aquele povo cumprir a missão antes, entrar na promessa antes? O que faltou? Faltou eles saber quem eles eram. E aqui eu entro no terceiro ponto dessa mensagem com você: reconstrua sua identidade e retome sua missão. Eu não sei em que dimensão você está recebendo isso aqui, meu irmão, mas nós precisamos reconstruir a nossa identidade e retomar a nossa missão. Por que foi que eles não entraram antes na terra?
Põe para mim Números capítulo 13, versículo 31. Números capítulo 13, versículo 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Então lembre-se que Josué e Caleb estavam dizendo: vamos lá, nós vamos vencer, nós vamos esmagar eles. Mas aqueles outros homens, eles roubaram a fé das pessoas. O povo ficou mais com os pessimistas do que com os otimistas. Os otimistas sempre são em menor número, gente. Você pode ter certeza disso. Quem acredita, independente do que está acontecendo lá fora, carrega uma fé aqui dentro, são poucos. Eu espero que você seja desses. Espero que você seja desses. Que o que influencia a sua atitude não é o que está acontecendo fora, mas é o que tem aqui dentro. Não é o que você está vendo, é o que você está crendo. Tem alguém assim aqui ou não? Então nós precisamos reconstruir nossa identidade. Olha só, eles falaram que os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. 32. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela, os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura, são gigantes. 33. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Deixa esse versículo aqui um pouco para mim. Meu irmão, todas as vezes que a gente tiver uma crise de identidade, a missão está comprometida. Todas as vezes que você não entender que você é um filho de Deus, sua missão está comprometida. Porque quem não entende que é filho de Deus, vai parecer com os filhos de Enaque. Ele não vai para a escola para ser santa. Vai para a escola para ser igual todo mundo, todos os colegas. Ele não vai para falar a palavra de Deus, ele vai e fala palavrão igual todos falam palavrão. Ele não vai para o trabalho para ser alguém diferente, ser efetivo. Ele vai porque tem que ir igual todo mundo. Quem não sabe quem é, vive reclamando do que tem e do que não tem. Pode continuar ou está pesado demais? Quando a gente não sabe quem a gente gente tem dúvidas do Deus que a gente tem. Se um filho suspeitar, será que eu sou filho mesmo? No mínimo ele também está duvidando que aquele é o pai dele, sim ou não? Faz sentido? Ou eu estou falando besteira? Se o filho começar a pensar, será que eu sou filho mesmo? Ou eu fui adotado, por exemplo. Será que eu sou filho mesmo? Então, automaticamente, ele está duvidando que aquele é o pai dele, sim ou não? Se a gente está duvidando da nossa identidade como filhos, automaticamente nós estamos duvidando que Deus é capaz de cuidar de nós. Você entende a seriedade disso? A gente está confuso. Igual um dia um casal com um filho, um menino crescendo, a mulher olhava para o menino e falava: meu Deus, esse menino não parece comigo, não parece com o pai. A menina crescia mais um pouco, ela olhava: meu Deus, esse menino está diferente, não parece comigo, não parece com o pai. Vou fazer um DNA. Fez o DNA. Primeira surpresa, não era filho dele. Segunda surpresa, pior, também não era filho dela. Ela assustou, chamou o marido, falou assim: amor, reunião, preciso falar com você. Reunião, marido, reunião, nós precisamos conversar, é sério, é uma coisa séria. O que foi, mulher? O que aconteceu? Falou assim: olha, eu estou vendo esse menino crescer, esse menino não parece comigo, esse menino não parece com você,
Eu fiz um DNA. E você não acredita. Ele não é nosso filho. Ele não é meu filho, não é o seu filho. Aí ele falou assim, ué, eu sei. Ela falou, como é que é? Você sabe? Como que você sabe? Ele falou, mulher, mas você tem memória curta. Você não lembra que quando a gente estava saindo da maternidade, o menino se cagou todo, sujou todo, ficou fedido. Você falou para mim, vai lá e troca ele. Eu fui lá, deixei ele, peguei um limpinho. Irmãos, estou falando para você que o papo era muito tenso, eu precisava te descontrair. Porque muitas vezes, se a gente não entende quem somos, de fato quem somos, na verdade, automaticamente nós estamos duvidando de Deus também. E aí você pode falar assim, não, eu sei que Deus é Deus, mas vem cá, se o filho confia plenamente no pai, e o pai diz assim para ele, ó, amanhã eu faço alguma coisa para você, se o filho confia, sabe o pai que tem, ele não precisa duvidar, sim ou não? Então, o nosso papai falou que os nossos caminhos seriam prósperos e a nossa vida bem-sucedida. Nosso papai falou que você é mais do que vencedor. O nosso papai falou que você é saudável, abençoado, próspero, alegre. O papai falou, meu irmão, que ele cuida de nós, ele está conosco todos os dias. O papai falou, aleluia. Você não pode crescer e expandir antes de saber quem você é, de fato. O que você é não é o que você faz, não é o seu título. O que você é não é sua habilidade, sua performance, sua profissão. O que você é? Eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou sei lá o que. Não, isso aí é a sua profissão. Quem você é, meu irmão, não está no campo físico, está no campo metafísico, sabe, não está no natural, está no sobrenatural. É você entender que o seu papai é mais poderoso do que qualquer coisa na face dessa terra. E quando o inimigo vier, meu irmão, e começar a falar alguma coisa de você, soprar no seu ouvido, você tem que repreender e saber que você é filho de verdade. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu brigar com as minhas irmãs, eu vou falar, vocês são adotadas. Qual irmão já falou isso para a irmã aqui? Meu irmão, mentir na casa de Deus não pode. Mamãe achou você no lixo. Esses dias, não sei se foi a Lívia ou a Alice, falou um negócio novo que eu não tinha ouvido. Falou assim, papai pegou você no hospício. Essa eu não tinha usado ainda contra as meninas. Mas é isso que o inimigo faz. O inimigo tenta colocar na nossa cabeça, meu irmão, que a gente não é filho, que a gente é derrotado, que a gente, você é fraco, tá vendo? Você errou, você falhou, você pecou. Deixa eu falar uma coisa para você. O papai falou, errou, pecou, confessa, deixa o pecado, e ele continua te amando do mesmo jeito. Se arrependa do que você fez. Não é para você desanimar, não. Tudo que a gente faz, a gente erra e a gente desanima. Quantas dietas você começou, meu irmão? A hora que você parou, você desanimou? Segunda-feira, não foi? Terça-feira você estava ligando lá no 180. Foi ou não foi? Começou segunda na terça. Porque a gente, sabe, acha que Deus é assim, mas aí o inimigo tenta distorcer nossa imagem, confundir nossa identidade e desfazer o nosso propósito. Meu irmão, talvez você foi levado por um caminho mais fácil. Talvez você foi levado e conduzido por um caminho que o medo te pressionou para tomar. Talvez você foi conduzido para um caminho que as circunstâncias te oprimiram para você trilhar. Talvez você foi por um caminho, andou por um caminho onde as pressões, os amigos,
Os influenciadores, aqueles que influenciavam a sua vida, te conduziu e mesmo você não querendo, você foi. Hoje eu quero dizer para você que você vai retomar a missão de ser alguém bem sucedido, de ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha. Hoje você vai retomar a missão que Deus deu para você, porque a missão para Josué era atravessar o Jordão e chegar na terra. A sua missão, meu irmão, é deixar o Egito para trás, o mundo para trás, o pecado, o erro para trás, tudo para trás, e entender que você está caminhando para a nova Jerusalém, você está caminhando para a nova Canaã, você está caminhando para a terra que Deus prometeu para você. Mas entenda quem você é. Só para eu encerrar aqui, olha o que eles estão, olha o problema aqui, olha o problema de crise de identidade. Vimos também os gigantes, os descendentes de quem? Diante de quem o quê? Então veja que o problema aqui é de descendência e de aparência, certo? Você está comigo no português? O problema aqui é de descendência e de semelhança. Tem gente que já pegou. Por que eles estão se vendo como gafanhoto? Qual que é o problema aqui? O problema é de descendência e de semelhança. Os gigantes, os descendentes de Enac estão lá na terra, são gigantes, são grandão, são fortão. E a gente está parecendo gafanhoto perto deles, ou seja, nós somos semelhança de gafanhoto para eles. Você está entendendo? Então eles estão dizendo que eles são, os gigantes, descendentes de Enac e semelhantes a gigantes. Só que eles não estavam entendendo que eles eram descendentes de Abraão e imagem e semelhança de Deus. A grandeza dos filhos de Enac estava no tamanho. A grandeza dos filhos de Abraão está na promessa. Pastor, mas como é que eu sei que eu estou nessa promessa? Gálatas fala que nós, através de Cristo, somos participantes das mesmas promessas e bênçãos de Abraão. Nós somos chamados filhos de Abraão. A grandeza dos gigantes estava no tamanho e na força. A grandeza dos filhos de Abraão, dos filhos de Deus, está na promessa de quem fez a promessa. Então, meu irmão, nunca mais se veja como, sabe, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Eu estou parecendo um gafanhoto desse tamanho aí. Eu não vou falar o negócio que eu pensei. Já pensou? Chorando? Eu pareço um hipopótamo. Pareço uma mula. Pastor, mas eu nunca vou falar mal de mim para mim mesmo. Todas as vezes que você não consegue acreditar na promessa e coloca em você os limites para que a promessa se cumpra, você está se vendo como um gafanhoto. Filho confia na promessa de um pai. Ainda que os pais naturais sejam condicionados ao tempo, ao dinheiro, a recursos, à condução, nosso papai não é condicionado a nada. Se ele prometeu, é real. Então hoje, pelo amor de Deus, retome a missão. Retome a missão, retome aquilo que foi esquecido. Josué, eu não esqueci da promessa. Foi 40 anos que foi profetizado isso. Foi 40 anos atrás que foi falado isso para você. Josué, eu não esqueci da promessa. Retome a missão e você vai entrar na promessa. E hoje, meu irmão, coloca o seu nome aí, retome a missão e você vai entrar na promessa. E para que eu vou entrar na promessa? Para que os seus caminhos sejam prósperos e bem-sucedidos, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, dê um aplauso a Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se coloque em pé. Deixa eu falar com você uma coisa. Quem se vê como um gafanhoto, como incapaz, não pode alcançar a promessa.
Não porque Deus retira a promessa, mas porque não tem fé para entrar na promessa. Eu sou um improvável, Urânio. Eu sei. Eu também sou improvável. Deixa eu te falar uma coisa aqui que eu penso. Posso falar uma coisa para você que eu penso? Eu sou muito improvável. Eu só estou aqui pregando hoje porque há 26 anos atrás alguém disse não para Deus. É por isso que eu estou aqui. Eu não sou mais capacitado para ter aqui, meu irmão. Eu tenho consciência disso. Eu sei disso. Mas eu estou aqui porque eu nunca me vi como um gafanhoto. Nunca, jamais. Quando você tem essa consciência, você para de abandonar coisas que você começou. Retome hoje, irmão. É o livro que você começou e não terminou. É a leitura anual da Bíblia, que foi até dia 3 de janeiro. É o tempo de oração que você falou com Deus, que estaria fazendo uma devocional todos os dias, não ia sair de casa sem ler a Bíblia, sem fazer uma oração, e de repente aquela correria, porque o telefone desperta e você precisa descansar um pouco mais, aí depois já acorda em cima da hora e sai correndo. O que precisa retomar? Eu vim para cá hoje convicto dessa missão que Deus tinha comigo aqui, para falar para você que algumas coisas precisam ser retomadas. Alguns precisam retomar o primeiro amor. Alguns precisam voltar ao primeiro amor. Alguns precisam voltar à inocência. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis, porque sua mente está contaminada. Tito 3,15. Será que nós precisamos voltar à inocência? Será que nós precisamos retomar, sabe, aquela vontade de crescer, de romper, que talvez pelos desafios da vida a gente estagnou, parou, talvez pelos traumas, talvez porque fomos usados de forma errada, ou nós nos colocamos como facas na cabeça de um parafuso e acabamos saindo do propósito, da efetividade que a gente tinha. Aí a gente começa a ficar esquecido na gaveta, porque não vai cumprir o propósito mais. Deus tem coisas maravilhosas para você. Eu não estou falando que vai ser fácil, eu não estou falando que vai ser mamão com açúcar, mas eu estou dizendo que quem fez a promessa é fiel e Ele vai cumprir. Quem prometeu é fiel. Ele não é um homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele foi falando com Josué: Josué, fala das palavras dessa lei, medita nelas, para você cumprir fielmente. Então, só então, você terá caminhos prósperos e será bem sucedido. O que está faltando você retomar? Cumprir a palavra, cumprir fielmente a palavra. Não é em parte, não é 50%, não é 99%, é cumprir a palavra, é meditar na palavra. Meditar no sentido do texto é descansar na palavra, não é ficar o dia inteiro lendo, não, é descansar, é você saber, se Deus falou, vai acontecer, Deus falou, vai cumprir, Deus falou, eu acredito. Deus falou. Quando você lê algo, meu irmão, que você sente que é para você, você está angustiado,
Aí você lê lá, o Senhor é socorro, bem presente na angústia. Você fala, é para mim, é comigo isso aqui, ó. É comigo, o Senhor é o meu socorro, é o meu refúgio, a minha fortaleza. Você está em guerra, vai lá e lê. O Senhor é aquele que desfaz a guerra, despedaça o arco e a lança, faz cessar as guerras e traz paz. Aí você fala, meu Deus é um Deus de paz, eu quero paz na minha casa, eu quero paz no meu casamento. Você assume aquilo ali, você fala a palavra, você cumpre a palavra, você medita na palavra. Retome isso, retome o primeiro amor, retome. Sua missão. Não se compare com ninguém, pelo amor de Deus, não se compare com ninguém. Apenas retome a missão, apenas acredite que quando você tomar uma decisão, o deserto vai ficar para trás, o maná vai cessar, o maná vai acabar, mas entrando na terra, você vai colher dos frutos da terra. Você veio aqui no triunfo dos improváveis para você não se ver mais como um gafanhoto, não se ver mais como achando que é humildade isso, e muitas vezes é orgulho. Tu começa a se ver como filho de Deus, e você não duvida da sua identidade e nem duvida da identidade do Pai. Você não vai andar pelo que você vê, você vai andar pelo que você crê. Quem topa isso comigo aqui? Quem topa isso? Levante suas duas mãos aos céus. Levante suas duas mãos aos céus. Senhor Jesus, eu quero colocar cada um aqui, Pai, cada um de nós diante do Senhor, Papai, porque tantas vezes, Senhor, temos nos frustrado, temos, Senhor, saído da missão, porque fomos feridos, fomos machucados, fomos usados fora do propósito, como uma faca num parafuso. Mas hoje, Pai, nos submetemos ao Senhor, queremos ser usados por Ti, queremos ser usados na Tua obra, queremos ser usados, Pai, com eficiência e eficácia, Pai, para cumprir um propósito específico. Pai, nós queremos ser bem-sucedidos, não na métrica do mundo, Senhor, mas na métrica do Senhor, porque na métrica do Senhor, Pai, é cumprir, Pai, de fato, um propósito específico. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa curar, Senhor, todas as frustrações, que o Senhor possa tirar da gaveta, Pai, todos aqueles que foram colocados numa gaveta, Senhor, e nos fazer de novo, e nos limpar, e nos desentortar, nos polir, Senhor, para que possamos de volta ir para a mesa, cumprir nosso propósito. Meu Deus, em nome de Jesus, tira, remove, Pai, toda síndrome de gafanhoto, remove, Pai, toda visão errada de si mesmos, toda visão errada que nós temos, Pai, de nós mesmos. Nós não entendemos que somos imagem e semelhança do Senhor. Nossa grandeza não está na nossa estatura, nossa grandeza está na promessa, Pai, que o Senhor fez. Então não importam os gigantes, não importa, Senhor, os inimigos, o Senhor é conosco, o Senhor está conosco. Então vai, Pai, com esse homem, Senhor, no trabalho, vai com essa mulher, Papai, no trabalho, vai com esse jovem, Pai, no trabalho, na faculdade, na escola, com esse adolescente, com esse jovem, Pai, vai com eles, Senhor, assim como o Senhor prometeu, para que eles entendam, Senhor, que não são comuns, que não são comuns, que não são como os outros, que não são como todos, mas que são imagem e semelhança do Senhor, que são filhos e filhas e que vão herdar a promessa. Nos ajuda a retomar a missão, Senhor, aquela missão que a gente começou, de ser bem-sucedida, de prosperar, aquela missão de uma nova empresa e um novo negócio, aquela missão, Senhor, de não faltar nenhum culto, aquela missão de ser fiel nas finanças, aquela missão, Senhor, de ser fiel, Pai, ao marido, à esposa, aquela missão, Senhor, de ser fiel aos pais, aos filhos, aquela missão, Senhor, nós queremos retomar essa missão, Pai.
essa missão, Senhor, que nos chama, Pai, para sermos eficientes, para sermos bem-sucedidos, Pai, para que a alegria volte a reinar. Quantos precisam aqui, Senhor, retomar a alegria, porque estão tão focados na tristeza e na angústia? Quantos precisam retomar a fé, Senhor, porque já estão desacreditados? Quantos precisam retomar, Senhor, os sonhos, porque parece que estão vivendo pesadelos? Mas que possamos sair daqui ativados hoje, Pai, para retomar, Senhor, para retomar a missão. Que hoje fique gravado no coração de cada um que é o dia da retomada, a retomada das decisões assertivas, a retomada de caminhar e andar com o Senhor, a retomada de voltar ao primeiro amor, a retomada, Senhor, de ser fiel e te adorar, a retomada, Senhor, de entrar na terra, Senhor, e derrubar os gigantes, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Papai, que possamos sair daqui nessa noite, Senhor, entendendo de fato quem nós somos, filhos guardados e protegidos pelo Senhor, e que nenhum mal nos suceda, praga nenhuma chegue na nossa casa, inveja, olho gordo, feitiçaria, Pai, que nada disso, Senhor, coloque, Senhor, preocupações nos seus filhos e filhas, que possamos entender que somos mais do que abençoados, somos mais que vencedores por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, Papai. Que possamos retomar a inocência, Senhor, abrir mão da malícia, abrir mão de ver maldade em tudo e em todos, abrir mão de ver maldade, Senhor, no coração das pessoas. Não somos deuses, Senhor, para entender as intenções dos homens. Então nos perdoa, Senhor, e que possamos de fato colocar os olhos em Ti, Senhor, os olhos da pureza, os olhos, Senhor, do amor, os olhos da misericórdia, os olhos da compaixão, Papai, que possamos retomar essa inocência, que possamos retomar, Senhor, uma vida, Pai, que realmente exalta e glorifica o Teu santo nome. Querido, feche os seus olhos por um instante, feche os seus olhos por um instante. Talvez a sua retomada hoje seja em caminhar de novo com Jesus. Talvez você precisa retomar os caminhos do Senhor. Talvez as pressões, as coisas dessa vida te levou para outros caminhos. Talvez a frustração, a decepção com pessoas te levou para caminhos que promoveram muito mais sofrimentos do que alegria, e você precisa retomar a caminhada com Jesus. Fiquem os seus olhos fechados. Eu quero orar por você. Você que sente que precisa retomar sua caminhada com Jesus, aí onde você está mesmo, só dê um sinal com a mão, eu vou orar por você. Aleluias, aleluias, aleluias. Algum líder, alguém da nossa equipe vai dar um abraço em você, aonde você está mesmo. Senhor, eu quero colocar essas vidas diante do Senhor, Pai, que hoje retomam os caminhos do Senhor, retomam, Pai, na missão, Pai, de caminhar, Pai, de fato em Tua presença, de fato, Senhor, caminhar, Pai, para um futuro, Pai, um caminho de prosperidade e de êxito, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essas vidas diante do Senhor, a vida de cada um aqui, Pai, diante do Senhor, e nós juntos declaramos: o Senhor reina, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluia! Dê um aplauso a Jesus e glorifique o nome dEle.